Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de decisão de taxa de juros ao redor do mundo, e essas decisões mexeram com o mercado. A gente começa falando dos Estados Unidos, onde o Banco Central de lá decidiu manter sua taxa básica de juros entre um patamar entre 5,25% e 5,5%. Até aí dentro daquilo que era esperado. O que mexeu com os mercados foi o comunicado logo após a reunião e as palavras de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ele garantiu que já na próxima reunião de setembro, a possibilidade de um corte de juros vai estar sobre a mesa. E os mercados passaram aí a precificar não 2, mas até mesmo 3 cortes de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Aqui no Brasil, o nosso Banco Central decidiu manter a nossa taxa básica de juros em 10,5%. O comunicado aqui no Brasil foi mais neutro. O nosso Banco Central ressaltou mais uma vez as incertezas externas e internas do mercado e também as questões fiscais do Brasil e a recente escalada do dólar, que acabou pressionando a inflação e, recentemente, a inflação de serviços, que veio acima do esperado, mas mesmo assim não chegou a sinalizar uma possível alta de juros caso essas condições permaneçam, e sinalizou que a nossa taxa Selic deve permanecer aí estável até o final do ano. Já o Banco Central do Japão decidiu elevar sua taxa básica de juros em 0,15 ponto percentual. E agora os juros no Japão estão em uma banda entre 0,15 e 0,25 ponto percentual ao ano. O que surpreendeu no Japão foi o comunicado logo após a reunião. Além de anunciar aí um corte na sua compra de títulos públicos na ordem de 400 milhões de ienes, o Banco Central do Japão ressaltou que pode haver mais altas de juros no Japão caso as previsões da inflação por lá se confirmem. Isso acabou pressionando o dólar aqui no Brasil, entre outros fatores que contribuíram mais uma vez para o aumento da escalada do preço do dólar. Nós tivemos ainda a decisão de taxa de juros no Reino Unido, que realizou um corte de 0,25 ponto percentual, levando sua taxa de juros para 5% ao ano. E o Banco Central do Chile, que decidiu manter estável sua taxa básica de juros em 5,75% ao ano. Essa sinalização do Banco Central dos Estados Unidos acabou animando o mercado como um todo, porém, até saírem os dados da economia norte-americana. O medo de que o Banco Central de lá tenha demorado demais para iniciar o seu corte de juros e possa ter levado os Estados Unidos a uma possível recessão a partir do próximo ano, acabou derrubando as bolsas de Nova York, o que acabou levando aí as bolsas do mundo todo. Toda essa tensão começou primeiro com os dados da produção industrial dos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado. Depois, a taxa de desemprego, que subiu de 4,1% para 4,3%. E, por fim, o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos, com a criação de 114 mil vagas de trabalho, quando o mercado esperava uma criação de 179 mil vagas de emprego, lançou dúvidas aí sobre a economia norte-americana. Isso derrubou as bolsas lá em Nova York, derrubou o preço das commodities e acabou aí afetando o mundo todo. Essa semana, o S&P 500 encerra em queda de 2,37%. A Nasdaq caiu 3,37% e o Dow Jones caiu 2,28%. Na Europa, o Stoxx 600 encerra em queda de 3,08%. O dólar aqui no Brasil, mais uma vez, encerrou a semana em alta. Toda essa tensão política global e o aumento das tensões geopolíticas globais, aliado a essa sinalização do nosso Banco Central de não sinalizar com uma possível alta dos juros, fez com que o dólar na semana aí chegasse a tocar os R$ 5,79, mas encerrou essa semana em alta de 1,30%. Cotado aos R$ 5,73. Já o nosso Ibovespa encerra essa semana em queda de 1,29%. Os receios em relação à economia norte-americana acabaram pressionando o preço das commodities para baixo. O petróleo encerra com uma queda de 5,32%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $76,81. E o minério de ferro caiu 2,61%,
com a tonelada encerrando a semana cotado aos $104. Outro problema que vem mexendo com a economia global são as tensões geopolíticas. Primeiro lá no Oriente Médio. Ao longo dessa semana, o Hezbollah realizou uma série de ataques contra o território de Israel. Um desses ataques acabou atingindo um campo de futebol e acabou matando 12 jovens. Israel acabou retaliando aí com intensos bombardeios no sul do Líbano, o que acabou matando o líder do Hezbollah. Além disso, Israel lançou um ataque contra o líder do Hamas, que estava dentro do território do Irã. Ele tinha ido até o Irã para a posse do novo presidente do Irã, que inclusive contou com a participação do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. E o exército de Israel conseguiu matar o líder do Hamas dentro do território do Irã, o que acabou gerando aí uma tensão global, principalmente com medo de uma retaliação por parte do Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou essa semana de que os próximos dias dentro de Israel serão bem intensos, serão bem decisivos. Além disso, aqui na América do Sul, segue a tensão em relação à eleição na Venezuela, que aconteceu no domingo passado. Apesar dos resultados oficiais darem a vitória aí para o atual presidente Nicolás Maduro, as suspeitas de fraude sobre a eleição geraram uma onda de protestos na Venezuela. Além disso, diversos países, entre eles os Estados Unidos e a Argentina, já reconheceram o candidato de oposição como vitorioso da eleição lá na Venezuela. Isso acaba gerando uma tensão, principalmente em relação a uma ampliação da crise migratória que já vive a Venezuela, que poderiam atingir aí em cheio o Brasil, que tem sido aí o principal país que tem recebido esses refugiados vindos da Venezuela. Até o momento, o governo brasileiro adota uma postura neutra em relação às eleições na Venezuela e acabou aí não participando de uma nota da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, em relação à possível fraude dessa eleição venezuelana. Ainda no Brasil, nós tivemos a divulgação do nosso IGPM, que é o índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. Registrou alta de 0,61% e acumula esse ano uma alta de 3,82%. Nós tivemos ainda a divulgação da taxa de desemprego do segundo trimestre, que caiu de 7,9% para 6,9%. A nossa produção industrial registrou uma alta de 4,1% no mês de junho. E segue a preocupação com nossa dívida pública bruta, que atingiu 77,8% do nosso PIB. Nós tivemos ainda o detalhamento do corte de 15 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Como já havia aí antecipado o ministro da Casa Civil, esse corte atingiu a todos os ministérios, e principalmente aí nas despesas de custeio do Executivo. O ministério que mais sofreu com os cortes foi o Ministério da Saúde, que foram cortes na ordem de 4,4 bilhões de reais, seguido pelo Ministério das Cidades, com corte de 2,1 bilhões de reais. Os ministérios têm agora até o dia 6 de agosto para apresentar em quais áreas que serão realizados os bloqueios para cumprir esses cortes no orçamento. Falando agora da zona do euro, nós tivemos a divulgação da inflação ao consumidor, medida pelo CPI, que acelerou de 2,4% para 2,6% no acumulado dos últimos 12 meses, acima daquilo que era esperado pelo mercado. A taxa de desemprego também da zona do euro veio acima do esperado, em 6,5%. Já o PIB surpreendeu pelo lado positivo. Depois do PIB da Alemanha ter registrado aí dados ruins no segundo trimestre, a Alemanha, que é o carro-chefe da zona do euro, o PIB da zona do euro registrou uma alta de 0,3% no segundo trimestre. Essa sinalização do nosso Banco Central de que os nossos juros não devem subir mais esse ano favoreceu principalmente a nossa renda fixa. O DI para janeiro de 25 teve uma queda de 0,20 pontos percentuais e encerra essa semana cotado a 10,55%. Essa acomodação dos juros futuros acabou beneficiando os índices Ambima. O IMA geral, que mede aí a rentabilidade da carteira geral de títulos públicos, depois de ter encerrado o mês passado
com alta de 1,36%, registra alta de 0,51% nesses primeiros dias do mês de agosto. Já o RFM, que mede aí os pré-fixados, registrou uma alta de 1,34% no mês de julho e registrou alta de 0,56% nesses primeiros dias do mês de agosto. Toda essa incerteza global em relação à economia e às questões geopolíticas foi refletida principalmente na cotação do ouro. O ouro é um tipo de investimento procurado quando as pessoas querem se proteger das incertezas. E o ouro renovou essa semana sua máxima histórica, com a onça encerrando cotado aí aos $2.500, mostrando que os investidores ainda estão muito receosos em relação ao desempenho da economia global, principalmente da economia dos Estados Unidos e da economia chinesa. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados de inflação da China. Sai também a inflação oficial aqui do Brasil, medida pelo IPCA. E também fica aí a expectativa pela divulgação da ata do Copom. E como o nosso Banco Central vai detalhar aí todas essas incertezas e quais são as expectativas do nosso Banco Central para o futuro da economia brasileira e global. Muito obrigado e até a próxima semana.